vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrar no recadinho no começo do vídeo, se você quer fazer seu mapa astral, ou também sua orientação vocacional, sua constelação e também adquirir o tarô astrológico, é só vocês olharem aqui nas descrições que está no vídeo. Hoje eu quero trazer um tema muito importante, que é com relação às ideologias, às religiões. Porque tudo vira um debatão e a gente não sabe de nada e a gente só vê que cada um grita mais, né? Eu grito, aí eu vou, forço minha garganta, o outro grita, né? E no final ninguém se escuta e só escuta, na verdade a gente só escuta barulho, né? Quero trazer para vocês então até que ponto as ideologias que eu tenho, que está relacionado muito com o signo de Sagitário, tem gente que não desperta Sagitário, tá? Então a gente está trabalhando aqui a astrologia integrativa, que é muito diferente de eu falar apenas de uma casa. A astrologia integrativa, que é um conceito que eu vou trazer aqui, é quando a gente tem que o quê? Unir as duas casas. A gente está falando de polaridades, a gente está falando de coisas complementares. Então a gente tem que saber o que? Unir as coisas, né? Não apenas ficar. A gente também tem pessoas que eu já falei pra vocês, e trazendo sempre a mandala aqui, que a mandala a gente tem as 12 casas, né? São os nossos 12 trabalhos, os 12 trabalhos que a alma precisa peregrinar para que a gente possa então voltar para o nosso estado original, ou seja, lembrando que Deus fez os 7 dias, ou 7 planos, ou 7 mundos, ou 7 universos. Já está feito isso, gente. Deus já concluiu a sua obra. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente diz que a gente criou, na verdade a gente não criou, já está criado. A grande questão é que antes a gente não via, a gente não percebia. Então quando a gente está com mais luminosidade, lembrando que o Sol, a gente diz entre as... Você vê como a gente vai modificando a astrologia? A gente diz, né, Sol é a criatividade. Na verdade o Sol é a iluminação, que eu enxergo aquilo que já está o que? Criado, seja dentro de mim ou seja externamente, porque né, o que está dentro é o que está fora. Então isso é uma coisa, é um conceito muito importante de vocês entenderem, de compreenderem. Claro que eu trago aqui, gente, é sempre a minha percepção, ela está também aí com várias questões que precisam ser lapidadas, purificadas, mas eu tento ao máximo, gente, vocês não sabem o esforço que é trazer algo que é impessoal, ou seja, que não está relacionado com a questão da pessoalidade da Marcela, da personalidade Marcela. Então isso é uma coisa interessante. Então lembrar, gente, tudo já existe, principalmente no plano da mente. O que acontece é que a gente precisa o quê? Acreditar, confiar ao Sol, ter confiança que as coisas vão se manifestar, porque já existe. Ela já está aí, porque Deus já criou os 7 planos, e quando a gente fala de 7 planos, a gente está falando dos 7 chakras, dos 7 planetários, das 7 virtudes. Isso não tem como a gente questionar, dos 7 dias das semanas, das 7 notas musicais, os 7 raios, 7 cores, e um monte de coisa que tem 7, né? Isso a gente não dá muito para questionar, e é muito interessante que... Por que tem seres humanos, né? Que conseguem chegar nesse 7º dia ou chegar no seu 7º chakra, né? Ascender, né? É porque existem seres humanos que estão no caminho da sua evolução espiritual, que quando eles conseguem fazer esse caminho, que é um caminho que se faz de maneira individual, mas coletivamente, a gente o que cada vez mais compreende que a gente não cria nada. Então, seja qual que é a nossa questão que a gente tem que fazer, é baixar nossa cabecinha, achar que a gente é the must, the best. A gente não é the best, porque já está criado, né? Então tem uma questão aí da arrogância, a gente vai falar de um signo de fogo, que é Sagitário, da arrogância, do orgulho de achar que, olha, você viu o que fiz, maravilha, olha aqui. E não fez, a gente não faz nada. Apenas a única coisa que a gente faz é a gente estar numa estrada escura, a gente apenas o que? Aumenta a potência da minha luminosidade e assim o caminho para frente. Porque é através da criação, que eu também quero que vocês entendam isso, é só através da criação
é que a gente ganha crescimento e sabedoria. Marcela, como assim? Não entendi nada. É através da tensão das polaridades entre o masculino e o feminino é que eu crio. Esse criar é luz, esse criar é luz. Então eu tô jogando luz para fora, eu tô jogando clareza, tanto para fora como para dentro. A gente entende isso, fica mais fácil. Então o que acontece? A gente tem que entender a astrologia através das polaridades, senão a gente não consegue trabalhar. Então quando você for ver o seu sol, você não pode ver o seu sol só na casa que ele está. Você precisa ver aonde, qual é o oposto dele, porque o sol ele sempre transita. Os planetas eles sempre transitam, né? A gente acha que não é assim, mas existe uma astrologia que a gente não tem tanto acesso, né? E que aos poucos a gente tem que começar aí a estudar e a trabalhar diante dela. Então o que acontece? A gente sabe também que a grande maioria da humanidade, que eu já falei isso para vocês em outros vídeos, tá tudo aqui, né? Casa 1 até a casa 4. Então assim, pensa de uma maneira, o que eu quero, comida, eu falo qualquer coisa e eu quero que alguém me dê as coisas. Mais ou menos isso, estou falando de casa 1 até a casa 4. E a gente tem que o quê? Desenvolver os seus opostos, sempre. Grande dificuldade de se desenvolver os opostos, né? Principalmente entre um ascendente e Sagitário, entre ascendente e descendente, perdão. Que aqui a gente sabe demais da gente, aqui a gente quase não sabe. Vou falar sobre essa questão, começando a falar sobre os opostos, as polaridades, nessa quinta-feira na aula de astrologia, que a gente está aí começando esse trabalho. Então vamos trazer essa questão das ideologias, das filosofias, das religiões, que está relacionado com o signo de Sagitário. Vou falar para vocês. Olha como é fácil a gente entender pela astrologia. Pela astrologia a gente entende tudo. Astrologia é uma ideologia, uma filosofia? Não. Astrologia é uma coisa universal. Ela é um instrumento universal. Ela está além disso aqui. Ela não está dentro da energia de Sagitário. Ela está além. Ela está além, por isso que a gente tem um entendimento das religiões, que as religiões estão abaixo da própria astrologia. Porque a astrologia é o que? Logos, o que é razão dos astros, a razão da existência de tudo. Então, para a gente compreender isso. Então, vamos dizer que você está numa religião, e nessa religião, vamos dizer que você começa a estudar, você está aqui, ó, está no povão. Gêmeos é povão, é todo mundo. E aí você começa a ler num lugar aí sobre chakras. Você desperta a curiosidade. Olha como é fácil a gente entender a astrologia. Despertou a curiosidade. Signo de Gêmeos. Opa, despertei a curiosidade. O que acontece? Aí você tem que caminhar para o oposto. O oposto é Sagitário, que é o aprofundamento. Então a gente está falando de um eixo de conhecimento aqui. É o eixo de conhecimento. Aí do nada você está indo lá. Tudo. Aí do nada você escuta sobre, sei lá, ecologia. Então você estava indo lá, aí do nada você vai para ecologia. Então, ou seja, a gente já entende que a pessoa tem um gêmeos, que é um gêmeos que vibra numa baixa frequência, que é totalmente distraído. O que é uma pessoa totalmente distraída? Ela sabe de tudo, mas não sabe de nada. Ela sabe de tudo, mas não sabe de nada. Eu já falei pra vocês, eu tenho Júpiter em Gêmeos, o que me trouxe muito disso, gente, sabia de tudo, mas não sabia de nada. E aí foi difícil de eu vir pra cá, foi difícil pra eu vir pra Sagitário. Mas a astrologia me deu este conhecimento. E eu entendi. A astrologia é uma maravilha, né? A astrologia é uma maravilha porque me deu esse conhecimento e eu entendi as coisas. Então o que acontece? Aí vamos dizer que você tá com um Gêmeos mais estruturado, você vai pro seu oposto, que é Sagitário. Então, eu escutei sobre os chakras. A gente sabe que tem várias religiões que estudam sobre os chakras. Vamos pegar aqui, vamos pegar a teosofia. A teosofia fala bastante sobre os chakras. Então a gente vai estudar sobre os chakras. Então eu vou estudar sobre teosofia, porque não sei o que, não sei o que. O que acontece? Aqui eu não tava no meio do povão, né? Povão fala um monte de coisa, fala coisas aleatórias. Então aqui a gente tá falando de diversidade. É diversidade. Então nem toda informação que tá nessa diversidade vai me levar de fato para uma informação para o meu coração. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. E aí o que acontece? Dessa diversidade a gente tem grupos, não é? Então aqui a gente pode dizer que é a galera da teosofia, né? Então o povo da teosofia e tal. Aqui é a galera evangélica.
sei lá, tem vários também, vários, e aí dentro do evangélico que é grande, tem vários núcleos, tem vários, né, cada um pensa de um jeito também. A mesma coisa a teosofia. Aí vamos dizer aqui do espiritismo, a mesma coisa, e vai para várias questões. Isso serve tanto para religiões, como também para conhecimentos. A gente tem que entender que Sagitário não é espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa que vai além da própria religião e da próprio conhecimento superior. Ele vai além, ele quebra isso. Vocês vão entender por quê. E é que acontece também que a gente tem aqui os conhecimentos superiores, né? Então, exemplo assim, na escola eu aprendia sobre ciência. Aqui eu vou fazer um curso de medicina, vou focar. Então, isso é uma coisa da gente entender. O que está acontecendo nos dias de hoje, que é uma questão que eu trago aqui para vocês, que é pra gente entender, é que como eu tenho a astrologia, ela me traz uma linguagem universal, a gente começa a entender um pouco, e como gente, eu já vou no foco, Então assim, o que é o meu foco? Eu já trabalho as 7 virtudes. Trabalhando as 7 virtudes, que são 7 planetários, o que acontece? A gente não precisa ficar preso nem em religião, teosofia, filosofias, nem em conhecimentos, a gente não precisa ficar focado nisso. É um trabalho muito mais árduo, que é claro que eu ainda me sustento através de algumas religiões ou filosofias. Para quê? Para que possa me dar ainda o embaseamento daquilo que eu não consigo dominar. Então, isso é uma coisa que é interessante a gente ter essa compreensão. O que está acontecendo no dia de hoje? A gente está aqui, ó. A gente está muito aqui, ó. Então, tem gente que não aciona Sagitário, certo? Tem gente que não tem. Tem gente que fica aqui, ó. Sabe de tudo, fica lá no povão. Porque também Gêmeos é essa coisa da alegria, de conversar com todo mundo, de querer ficar com as pessoas. Gêmeo quer ficar com as pessoas. Aqui não necessariamente eu fico com pessoas, aqui eu fico mais comigo. Sagitário é essa coisa do recolhimento. O que acontece? Olha, vocês vão entender agora, para eu ficar com pessoas, Gêmeos, a gente traz a sombra de Gêmeos, que é a fofoca, a dissimulação, a mentira, a calúnia. Para o quê? Para eu estar com pessoas, porque não está despertado o seu eixo oposto, que é Sagitário, de ficar consigo mesmo, né? Porque geralmente quando a gente vai em grupos, a gente não fica falando um monte de coisa. A grande parte a gente está com a gente. Então, a minha forma de trabalhar Sagitário é eu sentando a minha bunda na cadeira e estudando, ou você pode fazer também no processo de meditação, mas a meditação, pra mim, tá mais relacionada com a energia de peixes, tá? Então, o que acontece? A gente tem as ideologias. Vamos colocar como ideologia pra ficar uma coisa mais... E aí, a grande questão é que a gente não tá conseguindo, eu tô vendo isso, porque a gente tem aqui um negócio chamado de fanatismo. Então, aqui a gente traz o fanático. Então aqui a gente tem o mentiroso, né, que é Gêmeos, e aqui é o fanático. Isso é sombra. E a questão também, né, do deboche. Então, sabe aquela coisa debochada? Sabe aquela coisa assim? Esse daí não sabe de nada, ó. Minha religião é melhor que a sua, minha filosofia é melhor que a sua, né? Meio deboche. E é aquele deboche da risadinha, sabe da risadinha? Coisa típica de Sagitário, que tá ainda na sua vertente de sombra, né? Então a questão é que a gente não tá conseguindo sair de Sagitário, né? Aí estamos ficando fanático, porque quando eu fico fanático eu tô olhando só para um polo. E eu não tô conseguindo ir para as pessoas. As pessoas é simples. Aqui é linguagem simples. Como assim, Marcela? Então aqui você vai escutar. Então quando a gente está lá na banca de jornal, pra vocês entenderem, aí você vê aquelas revistas de espiritualidade, de yoga, chakra, não sei o que, é uma linguagem simples para as pessoas terem acesso. Então quantas vezes eu falei aqui para vocês, eu passo uma questão para vocês acionarem a curiosidade e irem para o estudo. Né? Para que vocês façam esse processo de ir para Sagitário, né? Porque a gente não dá para trazer uma linguagem, às vezes, muito rebuscada. Então, por exemplo, você vai estudar sobre a questão dos chakras, principalmente na teosofia, né, na anatomia esotérica, né? Pô, é muito complexo, você não vai de primeiro, mas tem muita gente que já pega o complexo, já entende, mas a grande dificuldade é eu passar isso aqui complexo para as pessoas. Aí eu passar. E aí, assim, gente, a gente tá se isolando, né? A gente tá se isolando. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que isso é uma percepção minha, é que Deus, unidade, e eu vou trazer aqui pra vocês, gente, uma percepção Marcela, tá? Percepção minha, pode estar aí com erros, com falhas, mas é uma percepção.
Por que eu quis trazer esse eixo? Principalmente porque a gente está vivendo uma questão política, né? Uma questão também com relação à própria religião, né? A gente vive hoje essa questão do fanatismo religioso que Buda, né? Eu também não vou colocar o budismo porque na verdade muitas religiões se corromperam. O que é corromper? Já fiz um texto falando sobre isso. Corrupção, se a gente vai para a sua linguagem, né? Não é a corrupção, não, gente. Corrupção não é roubar dinheiro, tá, gente? Quem pensa assim é muito infantil, ainda tá muito gêmeos. Corrupção é cor é coração, né? Então são os valores crísticos. Isso não tem nada a ver com o que é cristão. O valor crístico, gente, é o valor dos 7 raios, né? Os 7 raios, o valor das 7 virtudes e rupção, né? É o que é a minha ruptura, é aquilo que está o que corrompido. Não estou conectado com o meu coração, né? Então eu estou muito mais conectado com o que? Com as 7 invirtudes. E consequentemente, quando eu estou conectado com as 7 invirtudes, eu estou o que? Na dualidade, e aí eu fico presa às minhas paixões, às minhas convicções, meus preconceitos, e aí, gente, é só uma briga de quem grita mais, de quem sabe mais, e aí fica tudo nessa meleca toda, né? E aí o que acontece? A gente tá com muita dificuldade da gente acessar as pessoas, né? Acessar as pessoas, é Gêmeos. Gêmeos, assim, Gêmeos ele é um signo que muitas pessoas falam que ele é um signo mais evoluído, mas não é. Gêmeos ele tem a sua grandiosidade quando a gente olha que a gente tem que ter uma diversidade de palavras, uma diversidade da expressão, uma diversidade na nossa comunicação, nos adaptarmos. Eu falo bastante isso, né? Nos adaptarmos. Então, exemplo, como é que eu posso chegar às vezes falando de coisas de teosofia para pessoas que são evangélicas? Eu vou chegar falando? Não, eu adapto. Eu vejo que tem de elementos dentro do evangélico, dentro das igrejas evangélicas, das igrejas, sei lá, católicas, das questões do espiritismo, o que tem dentro e que eu posso me adaptar, ou o que tem, vamos tirar da teosofia, porque a teosofia está aqui, mas o que tem da astrologia que eu posso adaptar e trazer para as pessoas, né? Então, exemplo, eu posso fazer uma palestra, se eu chegar para se eu for lá para uma igreja evangélica, eu falar, eu quero fazer uma palestra de autoestima. Vai passar, autoestima, vamos falar. Mas se eu chegar para eles e falar, vou falar uma palestra do sol, eu quero trazer o sol, o signo solar, eles vão ter o que? A grande maioria vão ter preconceitos. Então, o que acontece que foi uma coisa que eu entendi esse final de semana, que eu queria compartilhar com vocês. A vida, vou tirar aqui só pra gente entender. Deus, vamos trazer a unidade, tá? Então a gente é uma unidade. Então é uma unidade que ela, ao longo da sua evolução, que eu vou trazer aqui, ela ela se divide, se divide, e aí vai tendo a questão de que várias partes dessa unidade tá em cada um de nós, né? Então a gente já sabe disso. Como que a gente pode entender isso de uma maneira macro para o micro? Vamos entender da gente? Meu coração é uma unidade, certo? Então, meu coração físico, tá, gente? Físico, ele bate. Se meu coração não bater, a gente morre, não é verdade? A gente morre. A gente sabe que pela medicina, se a gente também tem uma questão de paralisia, ou seja, o cérebro ele já não funciona mais, também é declarado morte, né? Morte cerebral. Porque com um coração mecânico a gente poderia viver. Não sei, gente, tenho minhas dúvidas com relação a isso, mas eu tô passando o que a medicina materialista diz. Então, o que acontece? Então, é o meu coração que pulsa. E a gente tem no nosso corpo várias células, não tem? E dentro dessas células também tem um coração que pulsa, que é de acordo com o que tem no meu coração. Essa é a chave. O que tem dentro do meu coração é que eu vou emanar para as minhas, células filhas. Olha, células filhas. Então, exemplo. Se eu tenho, eu tô falando do micro agora, tô falando da gente, tá? Se eu tenho dentro do meu coração só ódio, o que eu vou mandar pro núcleo das minhas células, que também tem um coração? Ódio. O que eu vou vibrar? Ódio. Eu vou vibrar ódio. E às vezes, o que vai acontecer? Se eu tô tão desconectado e como o ódio, ele não conecta, né? Então, as invirtudes não conectam nada. O que vai acontecer? O sistema circulatório não vai mais fazer conexão, faz um X, com o sistema urinário.
que não vai fazer mais conexão com o sistema tal. E o que eu vou fazendo? Eu vou morrendo. Porque a gente vê na natureza o quê? Que tudo está conectado. A gente fala muito, isso é uma rede de informação e que nesse caso não está vivendo de forma sistêmica, né? Então isto é nós. Vocês entendem que é nós? É nós. Então vamos entender agora pro macro pra gente. Então a gente tem a unidade grande e ela vai se subdividindo em mônada, seja o nome que for, gente. É mônada, é centelha divina, é, sei lá, é natureza, sei lá o nome que cada religião, cada lugar diz. Não quero saber sobre isso, porque isso aí é uma coisa tão pequena, porque a gente briga às vezes por causa disso. Não é aleluia, é amém. Não é aleluia, é namastê. Ai, não é namastê, é haribou. A gente briga por causa disso. Você vê como a gente é infantil espiritualmente, né? E aí é a mesma coisa. Então você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui. E para que a gente possa viver, olha aqui, para que eu possa viver e as minhas células viverem, porque é só através da batida do meu coração, da vibração que emana do meu coração, as minhas células vão viver e eu vou ter o quê? Longevidade, eu vou ter vitalidade, jovialidade, né? Isso é uma questão relacionada principalmente com signos de fogo. Aí eu estou conectada ao quê? Com a fonte maior, com a fonte suprema, seja o nome que for, tá, gente? O Espírito Santo não é. Mas seja o nome que for aí, para cada religião, para cada questão aí que você... Porque eu não sei, tá, gente? Eu não sei como a Umbanda, cada Candomblé fala sobre essas coisas, eu não sei. Então eu tô falando de uma maneira geral, que aí você vai entender o que eu tô falando. Então não tem essa conexão, não tá conectado, não tá conectado, não tá conectado. Consequentemente, quando eu olho para esse ser humano aqui, ó, que eu não tô conectado com a fonte, eu olho ele como um estranho. Então eu olho pro outro e eu vejo ele o quê? Como ele fora de mim. Como ele não está parte de mim, não é uma parte do meu todo, né? E aí o que acontece? A gente, então, às vezes se reveste de uma ideologia, de uma religião, e aí fica brigando. E aí fica só vivendo esse Sagitário de uma maneira totalmente deturpada, totalmente distorcida. E aí Gêmeos, que era o quê? Da gente conversar com todo mundo, porque Gêmeos é a alegria de conversar, de eu ter informação, lembrando que isso aqui é informação, né? Gêmeos é informação, eu não tenho. E eu entendi uma coisa na minha vida. Eu entendi. Gente, eu vou. Só pra vocês entenderem. Isso não é Maria que vai com as outras, não. Porque a minha linha de profundidade eu escolhi que é a astrologia, principalmente a parte esotérica que traz a teosofia. Então essa é a minha linha que eu escolhi. É a minha linha. Mas eu não sou habituada, sabe? Uma coisa tipo assim, ó. Sou tolada, não. Eu vou em culto evangélico, mas eu escolho as igrejas que eu vou. Eu vou em Maricari. Eu vou em coisa que é de hinduísta. Eu vou em coisa que está relacionada com o budismo. Eu vou em todos os lugares. Eu vou em todos os lugares e converso com todo mundo. E em nenhum momento eu chego com a banca lá. Eu sou da astrologia, eu sou da teosofia. Em nenhum momento eu faço isso. Por isso que assim, a frase que eu vou trazer pra vocês é o seguinte: se a tua ideologia tá te afastando das pessoas, tem alguma coisa de errado, ou com a ideologia que você tá, lembrando que quem repassa essas ideologias são seres humanos. Seria diferente se os anjos, né, ensinassem pra gente. A gente já teve esse período, mas a gente cagou e caiu aqui. Então quem passa esses conhecimentos são seres humanos. Seres humanos são falhos, se não estão na unidade, são falhos, né? A gente sabe disso, então a gente também tem que perdoar o outro, né, porque ele também não sabe de tudo. E também, ou você, né? Porque às vezes a ideologia tá lá, bonitinha, mas você, às vezes tem tanta raiva, tem tanta não sei o que, tem tanta distorção que você deturpa tudo que tá lá e repassa. E aí cria uma igreja, cria não sei o que. E aí a gente não tem relação. Por quê? Vamos trazer de novo, ó, a unidade. Aqui a gente tem a unidade, certo? E aí aqui a gente tem, né, as pessoas, tá, gente? Vamos resumir em 3 aqui, porque não dá pra fazer 7 bilhões, impossível. E aí o que acontece? Eu tô me afastando de ter relação com o outro. Mas aqui dentro, ó, na unidade, todos se relacionam. Aqui seria uma 5ª dimensão já pra cima. Todos se relacionam. E então o que eu faço, gente? Eu vou em todos os lugares. Eu escuto música gospel, eu escuto música que é a grande mãe, que você gosta de chamar, tem um grande mãe, do xamanismo, música clássica, música caipira, música não sei o que, música católica, mantra. Por quê?
tá me conectando com o coração. Aquela pessoa que fez aquela música ou que fez uma pregação, não chamam de pregação? Pregação. Ai meu Deus, mas tá falando toda hora aleluia, amém. Tá bom, mas você não vai naquele negócio de yoga toda hora falando namastê? Gente, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Só porque você tá no yoga, você acha que você é mais evoluído que o cara tá lá? Né? Existem pregações de cultos maravilhosos. Um dos pastores que eu mais gosto é o Cláudio Duarte. Ele é muito bom, cara. Ele fala umas coisas que eu falo, caraca, olha o cara aí. Ele tá falando coisa aí que a gente vê na teosofia. E ele fala de uma forma simples. Ele acessa as pessoas. Ele é divertido, ele acessa as pessoas. Ele fala de uma maneira simples. Porque a gente tá vendo muita gente aqui, né? Aí você vê lá aquelas pessoas. A gente vê isso no católico, muitas igrejas evangélicas, nos budistas, nos monges, né? Oh, que não sei, eu tô aqui. Aí fica naquela compostura de hierarquia. Pô, você não tá atingindo aqui, cara. É aqui que você tem que atingir. Isso quer dizer que eu vou corromper valores que eu tenho, que eu já consegui resgatar, essenciais? Não, não vou fazer isso. Mas eu vou o quê? Pô, vou trazer aí uma informação, vamos conversar sobre alguma coisa, que é o que a gente faz aqui, o que eu faço aqui, né, nos vídeos que eu trago essa astrologia que é de fácil acesso, uma astrologia que ao mesmo tempo ela não se perde nas questões profanas, que essas coisas de crush, qual é o seu crush? Não perco nisso, mas ao mesmo tempo eu trago conhecimento para que a gente possa, porque se a gente não tá conseguindo nos relacionar, gente, tá alguma coisa estranha. Olha aqui, ó, lembrando, gente, vamos trazer aqui mais uma vez, só pra gente terminar esse vídeo. Tô falando de forma mais calma e daqui a pouco, e sempre vou falar assim, gente. Por quê? Porque a gente tem que se modificar. Então vamos lá, se eu ficar só aqui, ó, no meu grupinho, ó, porque eu sou do yoga, sou vegano, porque eu só não sei o que, eu tô vivendo num mundinho, eu tô perdendo de viver meu posto. Ou seja, aonde você tá vivendo na unidade, meu filho, você tá mais preso na ilusão de novo. Né? Ilusão de novo. E aí eu olho assim, porque não sei o que. Gente, eu vou com maior... Você tem que ir de coração para esses lugares. Eu vou de coração, porque eu quero ter relação. Eu quero ter relação com as pessoas. Eu não quero ter relacionamento, gente, com as minhas ideologias, que muitas vezes, religiões, conhecimentos, que muitas vezes, de vez me trazer mais o que vir para as pessoas, me traz o que travas. A grande maioria das pessoas está vivendo muito mais com as suas ideologias do que com as pessoas. E elas cada vez mais vão ter medo de se relacionar com as pessoas. Porque para eu me relacionar com a pessoa, vamos entender, né? Isso que é uma pessoa que é evangélica, que é uma pessoa que é espírita. Sei lá, o espírito está muito budista. Para eu me relacionar, às vezes, eu vou ter que o quê? Tirar essa religião. Oi, tudo bem? E aí, você tem problema? Ai, também tem problema. Como é que você tá? Não sei o quê. Ai, conversa, aí tem relação. Tá tendo relação. Porque a grande parte a gente não tá tendo relação e a gente tá nos fechando. Tomar cuidado com relação a isso. Tomar cuidado com relação a isso, sabe? Então se você vai num lugar que às vezes a pessoa adora pregar pra lá, pô, deixa ela pregar. Deixa ela pregar, qual é o problema dela? Às vezes ela tá fazendo, e às vezes a gente já tá fazendo com devoção, fazendo com coração. Pô, sente e ouve, sabe? Não zomba, não seja resistente às vezes. Então a gente tem que ter um pouco o que é tirar os nossos preconceitos. Então a frase que eu vou deixar pra vocês é isso. Se a minha ideologia está me afastando das pessoas, gêmeos, tem alguma coisa de errada. Ou com essa ideologia que eu tô, ou com a minha capacidade de interpretação de acordo com essa ideologia. A astrologia me ajuda a viver, me ajuda a ter relações, então eu continuo com ela. Se a partir do momento eu estou utilizando a astrologia ou como qualquer outra coisa para eu me achar que eu sou superior ao outro, querido, te ajuda e não te trago uma informação, vá buscar ajuda, porque você está se achando acima dos outros, né? Então isso é uma coisa legal e que eu convido vocês de tempos em tempos sair um pouco dos grupos que você já está de estudo e ir para outros, sabe? Vai para outro. Vou ouvir sobre o coach, vou lá, vou ouvir sobre o coach. Vou lá naquela coisa de psicologia freudiana, vou no mas negócio do Jung, eu sou má. Não, mas vai naquilo. Vou lá na igreja católica, se permita aí. Porque, gente boa tá em todo lugar, gente do bem, gente de coração tá em todo lugar. E não é só na sua religião, na sua filosofia,
um modo de achar que só aquelas pessoas que estão conectadas com o coração. Isso aí é um ledo engano. Como eu vejo muita gente que às vezes vai para a Índia para encontrar mestre, e os mestres estão aqui, ó, do nosso entorno, né? Estão trazendo conteúdos pra gente que a gente acha que só lá que a gente encontra. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, para que a gente possa o quê? Entender que a gente tem que nos relacionarmos, relacionar comigo e relacionar com as partes que tá aqui. Então se eu tô com uma dificuldade de me relacionar com as pessoas, é que eu tô com uma dificuldade de me relacionar comigo mesmo, né? A gente tem que ter essa clareza e que esse vídeo possa ter te trazido isso, né? Então um grande beijo pra vocês, fiquem em paz, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau!